bem-vindo ao DWBRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que é a minha parceira do crime, Thaís Alves. Com certeza, com a única diferença... You are mating with me, Sunshine. Que a gente tá mating with each other, Sunshine. Essa é a pequena diferença. Diferença importante. Né? Pois é, porque hoje a gente veio falar de Partners in Crime. Ah, não me diga. Que é o início da 4ª temporada, que Sim. segundo muita gente, é uma das melhores. Sim, de até Doctor Who. vi essa temporada né? do Capaldi, É. 9ª e 10ª. Sim. A 4ª temporada era a minha temporada favorita de Sim, New Who, não, da série e a moderna. Donna continua sendo a companion favorita de muita gente até hoje, Sim, né? ela é maravilhosa, cara. Não tem o que falar, né? Isso é uma dupla que funciona muito bem. Né? Pois é, e acaba que hoje, né? Hoje, pra você que tá ouvindo aí no dia do lançamento, é sexta-feira, que ela tá se perguntando, nossa, que estranho. Sexta-feira geralmente é série clássica. Pois é. Só que a gente teve um leve atinho por conta de Comic Con e por conta de alguns afazeres que a gente tinha aqui em casa, como é que final de ano, fica essa loucura, fim né, de cara? ano é terrível. E aí a gente pensou assim, putz, vamos fazer então Partners in Crime, porque entrou na Globoplay. Pois Agora é. tudo. Aham. E a galera... Da moderna, Sim, né? da moderna. Da Assim, tudo da moderna. moderna. E Da quando entrar moderna. dessa segunda temporada vai entrar também. Tem todos os Uhul. especiais, tem tudo na ordem bonitinho. E a gente teve bastante request de vocês aí, principalmente no Twitter, muita gente falando. Muita gente falando. Faz uma maratona aí de review da série É. moderna pra galera ir acompanhando, porque tem muita gente, e isso é uma verdade, isso é muito importante, que tá começando a ver a série por conta da entrada na Globo. Que delícia, né? Né, cara? Que coisa boa. E eu já vi algumas pessoas, ouvintes nossos, aí, que os que estão fazendo isso estão de parabéns, inclusive, que estão dando a indicação do DWBRcast pra quem tá começando a série, pra fazer Pois ali o é. after show, cara. Muito legal, né? Pois é, então quem sabe aí não fazemos uma bateria de review da série moderna. Avisem pra gente. Pois Contem pra é, gente aí no gente. Twitter, no Instagram, onde vocês preferem conversar com a gente aí. Mas de Sim. qualquer forma, hoje estamos começando aí uma das melhores temporadas da série Uma moderna. das melhores temporadas, com certeza. 4ª temporada, Partners in Crime, Doutor e Donna e o Went Made With Me Sunshine, a Adipose. Muito bom, né, cara? É assim, começa muito bem. E aí- vai melhorando, e vai melhorando. né? Pra vocês terem uma noção, a gente não conseguiu assistir só o episódio de fazer o review. Não, a Normalmente a gente gente foi- reassiste É. e aí já vem gravar, só que logo depois já veio um episódio muito bom e aí a gente engatou. Já foi, engatou, E quando a gente viu, já. tinha perdido já várias... Perdido não, né? A gente tinha ganhado várias horas aí É. de reassistir episódios e não tinha nem começado a gravar ainda. Não, essa temporada é excelente, não tem o que falar. Sim. Todos os episódios, um atrás do outro, você fala... Nossa, eu quero assistir. Eu lembro que essa foi a temporada que eu assisti mais rápido. Sim. Porque é um atrás do outro, um melhor que o outro. Assim, é uma bom mesmo. loucura, cara. Muito bom mesmo. Mas enfim, vamos aí pra Corporação Adiposo pra Né? poder investigar o que está acontecendo ali junto de Donna e do Doutor nesse começo de temporada. É isso aí, vamos lá. Então vamos aí pra esse episódio incrível e maravilhoso. Sim. E a gente já conhece a Dona, né? Pela É, primeira vez. A Donna literalmente não precisa de apresentações, É. né? Porque ela já teve a apresentação dela. Então eles conseguem fazer um episódio que não é necessariamente introdutório, que nem Rose e que nem Smith and Jones. Exatamente, cara. A Donna, ela tem uma vantagem em cima das outras companions, que é exatamente super. essa, né, cara? Ela já conhece o doutor. O primeiro episódio dela como companion não é a primeira aventura dela. Então ela já sabe Então, qual é. She knows the drill. É, e não só isso, ela já foi convidada, ela já andou na tarde, ela já entende. Na verdade, quando ela andou na tarde, ela não tem muita escolha, né? Ela caiu lá sem querer fazer o que Pois era. é. Mas ela já conhece. Então, o Davis não precisou elaborar todo um episódio introdutório, porque ela já tinha sido introduzida. Sim. A gente já conhece a vida dela. Inclusive, quando a gente vê aquele diálogo dela com o vô, né, com o Wilf, ele fala, pô, aquele namorado que você teve, né, o Lance, é o cara do especial do Runaway Bride. Que se envolve justamente com Arachnos, que é essa que a gente tá aí Isso. achando que talvez volte. Que volte não na a 12ª. Imperatriz Arachnos, É. mas um Arachnos volte, né? Pois é. Então, assim, como a gente já conhece um pouco da história da Donna, fica mais legal ainda. Porque a gente já conhece a personalidade dela, a gente já sabe como é que ela é. E permite que a história se desenvolva melhor. E uma outra coisa também que a gente não pode esquecer é que o Wilfred, em tese, Então. também na primeira vez que ele aparece, né? Pois é. Porque a gente tem- teve ele em Voyage of the Damned. Exatamente, que originalmente ali o personagem não ia ser o Wilfred. Não, ele né? era só um cara Era trabalhando cara, na banca o tio lá. da banca, É. só que acabou que é o Wilfred, né? Fazer o quê, né? Acabou que ele entrou meio que de supetão na história, mas deu muito certo, né? E fez todo sentido. A gente vai explicar por que Pois ele é, entrou, e né? isso é muito importante também a gente ver nesse...
O começo exato do episódio é justamente esses desencontros aí, tanto da Donna quanto do doutor, né? Um com o outro, né? Um com o outro, a gente vê que investigando a mesma coisa, a gente vê, é muito engraçado isso, que a Donna, ela não é o doutor. Claro que não. A não. gente vai ter doutor Donna mais pra frente, enfim, mas ela não é, ela é uma pessoa normal. Ela é só uma pessoa normal. E como ela tá nessa loucura de se envolver em vários problemas pra tentar achar o doutor, a gente vê que os dois vão fazendo exatamente as mesmas coisas, do tipo, as desculpas são as mesmas. Ele entra pela porta dos fundos, ela entra pela da frente, tudo bem. Eles conseguem se filtrar lá no negócio. Aí ele tem o papel psíquico, aí ele fala, eu sou da segurança, não sei o que, de saúde e segurança. Saúde e segurança. Ela tá com uma, sei lá, cartão de biblioteca, qualquer merda. Um crachazinho. E ela passa rapidão e fala, segurança e saúde, tipo, é a mesma coisa, eles estão dando as mesmas desculpas, eles estão no mesmo andar. E eles não estão conseguindo se ver. E não só isso, né? Ela já tá desconfiando dessa empresa. Sim. Porque rolam umas teorias conspiratórias na internet sobre essa empresa. Ela ficou curiosa. Ela falou assim, isso é muito coisa de doutor, eu vou lá atrás. Ela já tá um passo à frente, ela já tá ligada. Ela já tá manjando dos Paranauê e ela já tá começando a pensar como o doutor pensa também. Sim, isso é muito legal. Isso é muito importante pra construção da personagem dela e do Wilfred, justamente por isso. Porque a gente vê que ela é uma pessoa que fica o tempo... A vida dela é um saco, porque a mãe dela é chata. Você vê que ela é uma mulher já mais velha. Diferente da Rosie, que era uma garota de 19 anos, e ainda morava com a mãe. E da Marta, que tava ainda... E da Marta, que é uma jovem adulta que ainda nem se formou. A Donna tá batendo na casa dos 40, solteira. Acabou de ter uma decepção amorosa no Runaway Bride, né? Tem um tempo. Então, assim... ela é uma pessoa completamente diferente das outras companhias da Moderna. Não, então, mas é a primeira vez que isso acontece na Moderna. A vida dela é um saco porque ela teve a oportunidade de um mundo de aventuras. E ela negou. E aí a vida dela é um saco, porque a mãe fica enchendo o saco. Sabe aquelas mães que te enchem o saco? Pois é, não sei. Sabe aquelas mães que ficam em cima? E aí, você vai procurar um emprego? Todo mundo tá empregado, só você não tá empregado. Mano, ela é muito chata, Dona Silvia Noble. A Silvia é complicada. Ela tem o Wilfred, que é a válvula de escape dela. A válvula porque é um cara que já lutou na guerra, que é aposentado, que é o melhor ser humano do planeta. Exatamente. E aí ela fala com ele, vovô, fica olhando pro céu, fica procurando essa caixa pra mim, porque eu neguei. Azul, E na cabeça dele, tipo... É só uma das maluquices da neta dele, que pode até ser verdade, porque, veja, eles sabem que existem alienígenas. Sim. Lembra? A Terra já foi invadida várias vezes. Mas ele fica ali na dele, ouvindo o radinho dele. De boaça, né? Do radinho. Radinho de vô. Eu fui criado pela minha mãe, pela minha avó e pela minha bisavó, né? Radinho de bisavó. E minha bisa, ela usava um radinho assim. Não, radinho também. é muito coisa de velho, né? Coisa de velho. Mas ele fica ali com o radinho dele, muito com o telescópio, sempre olhando pro outro lado. É muito bom. Que, na verdade, ele tava mirando em Vênus. Que né? ele fala, é o único planeta com nome de mulher. Super poético ali e tudo mais. Só que no final, quando rola aquela invasão alienígena, o Pop, coitado, tá com ele tá o literalmente pro outro lado. Virado pro lado errado. Ele não tá ouvindo porque tá de fone. Não, né? ele tá de fone, ele tá ouvindo música, ele nem vê a nave espacial descendo. E aí, por que eu falo que isso é importante pra construção da personagem dela e dele? Porque ele vai ser importante dá também. esperança pro outro. Tipo, o Wilfred, ele tá o tempo inteiro alimentando essa ideia de, vai lá, minha filha, vai, busca o seu sonho, por mais que todo mundo fale que você é louca, vai. E ela tá dando uma coisa pra ele fazer, a gente vê que mais lá pra frente, o Wilfred, ele vai ficar nessa de procurar o doutor também. Com certeza. Eu acho que o fato dela ter encontrado e conhecido o doutor dá pra ele uma nova perspectiva das coisas. Sim. Porque ela fala pra ele, né, olha lá no céu, quando você vê uma caixa azul e tal. Então ele... Se você achar, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Então, assim, ele sempre fala, né, Vênus, um dia a gente chega lá. Pô, o doutor já foi, já desbravou, já, entendeu? Já sabe até Aikido venusiano, tá entendendo? Pois é. Então é uma coisa, assim, que dá pra já esse levou senhor... o Diabo e o Litfoot lá, quando era o sexto. Dá a esse senhor velhinho já uma esperança maior das coisas, né? Sim. Então é muito bonitinho, né? A perspectiva gente vê, de... e que mais pra frente essa relação do Wilfred com o doutor vai se desenvolver também lá na frente. Não vamos entrar muito em detalhe, porque vai que você não assistiu ainda, mas uma hora é um personagem importante. Ele acaba crescendo. E aí a gente tem o doutor e Donna lá investigando essa organização meio esquisita, juntos porém separados. E assim... tudo começa naquela coletiva de imprensa que você vê que aquela mulher já é meio maluca, né? Que ela fala que a gente vai acabar com a gordura do mundo. Ela é tipo uma Aracida Top Term, só que evil, né? Só que bem do mal. E assim,
rola uma gordofobia fortíssima nesse episódio. Sim, mas é engraçado você falar isso, né? sobre como é que é o nome dela? Mrs. Foster. A Foster. Ela ser do mal. Ela é do mal. Ela é do mal, mas olha Ela aqui, é olha do aqui mal. como é louco. Ela tá amando, né? A gente vai descobrir que ela tá amando da família, dos adiposos, né? Ela tá cumprindo ordens. Ela tá cumprindo ordens. Mas ela é má. Mas você vê que quando o doutor quebra o plano dela, ela fala, tá bom, eu já peguei essas crianças aqui, eu vou subir com elas mesmo. Tipo, ela não tem um rompante ela não quer de matar. vilania, do tipo, não, eu vou me vingar. Não tem isso. Não, nesse sentido, realmente não. Mas E os ela adiposes quer não são vilões também. Não são. Ela Isso é quer uma confusão, cumprir ela quer cumprir aquela ordem que ela recebeu. Que é da primeira família lá, né, dos adiposes, que ela precisa ir até algum planeta e colher. E colher, né? Ela Harvest, planta, ela né? fala. Ela planta, né? Colher. Planta entre aspas, adiposinhos. né? E na verdade o objetivo dela era 1 milhão, ela consegue acho que 10 mil, né? Se não me pouquinho. engano. E ela se dá por satisfeita com esses 10 mil e tudo Tudo bem. São duas coisas E importantes. ela não quer matar o doutor nem a dona. Não, o lance dela, a piaba dela não é com o doutor. Não, Não, tem não nada. é. Não é com o doutor. A gente vê que, tipo, isso é um erro comum, né? Adiposos não são vilões. Claro que Primeiro não. que eles são bebês, né? Eles Eles acabaram de são nascer. bonitinho. E uma outra coisa também importante de ressaltar, e que eu só me liguei vendo esse episódio agora, sabe, pela milésima vez, nós não sabemos como são adiposes adultos. Não sabemos. Nunca vimos. Porque a gente fica... Nunca nem vi. Entra nessa, a gente fica, olha, é tão bonitinha. Eles são muito o efeito bonitinhos. R2D2. Não, é tão bonitinho. Que é o bebê 8. Mas a gente esquece, ou agora, né, o efeito bebê Yoda, né? É, o bebê Yoda. A gente esquece que, tipo, eles são offsprings, né? Eles são crias aí dessa raça, que é uma raça adulta que contratou essa mulher. Então existem adiposes que não são tão bonitinhos. Não, com certeza porque adultos não são bonitinhos. Exato. Entendeu? Imagina um blob de banha. Gigante. Né? Gigante E meio... e adulto, né? E assim, e com intenções malignas, né? Então, mas é engraçado. Eu não sei se é intenção maligna, porque a real é que, assim, as pessoas não eram pra morrer. Não eram pra morrer. Elas iam... É aquele lance, né? Elas iam emagrecendo e o que saía de gordura dava vida pra esses bichinhos. Isso, e alimentando os adiposes. Se fosse feito de um jeito ali na marra, aí a pessoa morria. Que a gente vê que quando a dona mexe no negócio errado, a mulher morre. Isso. Quando ela tenta apressar o processo, as pessoas podem vir a morrer. Elas Mas morrem eu acho que... só quando acontece algo errado. Mas não é o objetivo original. Eu acho que se... Claro, não é uma coisa legal, é óbvio, que tá sendo meio que parasitado, entre aspas. Mas ninguém... O plano, eu acho que isso mesmo. dessa mulher... Os humanos são parasitas mesmo. O plano aí da Foster não era tipo, vou genocidar o planeta. Não, era assim, eu vou criar esse troço, vou fazer uma grana e eu vou... É isso, eu vou colhendo a gordura e vou cumprindo meu papel. Quando der a minha cota, eu vazo. Até porque 1 milhão... é muito pouco perto da população do planeta inteiro. Sim, chega a bilhão, né? Porém... Mas continua sendo errado, tá, gente? Não, é errado. Pelo amor de Deus. Veja, ela ia matar... A gente não tá defendendo não tá. a Foster. Não, eu tô defendendo, entre aspas, os adiposes que não tem culpa. Não, os adiposes são... Eles não escolheram nascer. É mais ou menos assim. Não, eles são a parte menos culpada de todas. Os adiposes bebê, não a família. Não, a família tá errada. Os bebezinhos. Porque assim, vocês estão falando que ela não ia matar ninguém no processo? Com certeza ela ia Com e certeza, ela matou. Aquela com mulher que a certeza. gente vê morrer não é a primeira e não foi a última também. Não, lógico que não. Porém, a gente vê que todo esse processo de colher das pessoas e tudo mais, isso é proibido, né? É contra a lei, é contra as leis do Lá na universo. Proclamação das Sombras, tem né? uma Que legislação que falou, o não doutor, pode. ele dá uma carteirada da programação, porque né? o nosso planeta é um planeta de Vou uma te classe denunciar, específica. Pois é, né, cara? Vou te denunciar. Então, quer dizer, primeiro que ele manja das leis e segundo que ele dá uma ameaçada ali nela e ela fala, opa, tipo, ela já fica com um medinho, sabe? Ok, com esse cara eu não vou brincar porque ele é um alien. Ela fala até pra aqueles 2 caras que andam com ela, que são muito bizarros, muito esquisitos. Né? Eles carregam a arma aqui em cima, né? Eles andam com a arma, tipo, aqui quase no sovaco, ombro. né? No sovaco, é muito esquisito. E eles estão sempre com aquela cara, assim, mal encarados pra caramba. A Foster é uma alien também, né? Ela é uma... Sim, como é que claro. chama? Não é parteira, né? É tipo uma babá. Ela fala, uma matrona, enfim, que eles falam ali. É como se ela estivesse cuidando desses adiposinhos. Ela é a Super Nanny do espaço. Ela dona fala isso. É exatamente isso, Super Nanny do espaço. E, aliás, esse negócio dela falar Super Nanny no espaço eu acho muito legal, porque assim, você vê que... Vamos lá, vamos só pra deixar as coisas numa timeline certa. A primeira parte do episódio é doutor e dona se desencontrando, fazendo as mesmas coisas. Não se encontram por um bom tempo. Aí a gente vê que tem um momento que a gente descobre ali
um pouquinho sobre a vida da dona, ela vai em casa, a vida dela é um saco com a da mãe, Sim, tudo que a gente é falou. a construção do personagem, né? São ali momentos até um pouco mais sérios, né? Você vê que ela desabafa com o Wilfred passa a mão na cabeça Rola dela. um momento dramático, né? Então, assim, a primeira metade do episódio é, entre aspas, um pouco mais séria. No momento em que eles dois se veem... Já era. Galhofa de um jeito, Nossa, cara, mano. automático, né? É que esses dois não conseguem, né, cara? Pois Quando é. eles se juntam, a química é tão perfeita. E isso dá uma das cenas mais emblemáticas da série, que você vê pessoas que nem conhecem Doctor Who Sabem. usando essas gifs, né? GIFs, esses GIFs são muito usados. Que é o doutor na janela de lá, de né? fora do do prédio. no andaime. É. E a dona na janelinha redonda conversando sem fazer som. E a mulher lá, só a Foster, nos gestos, a Foster tá no meio, e aí eles têm todo um diálogo gigante. E aí, aí depois que eles se ligam, que a mulher tá no meio vendo, aí ela, eu tô interrompendo alguma coisa? Não? Não, desculpa, né? Desculpa se eu tô interrompendo. Porque é muito bom, cara. É muito louco a relação que os dois têm. E na hora, tipo, como eles... É por isso que eu falo que é importante eles já se conhecerem. Sim. Porque essa interação jamais seria possível se ele não conhecesse Exato. a dona, sabe? E isso também se dá muito pelo fato de que, pela primeira vez aí, desde que o Décimo assumiu como doutor, ele tem uma companion que não tem o mínimo de relacionamento amoroso. Nada. Você vê que os dois, quem tem irmão, sabe, eles funcionam 1000% como irmãos. E eles ficam se bicando o tempo inteiro. Essa coisa deles parecerem irmãos ou primos, mas é bem coisa de irmão mesmo. Porque... primo também, quem é criado com primo tem o mesmo efeito. Sim, é próximo, né, a relação. Eu falo isso porque eu não tenho irmãos, tá, gente? Mas com primo é mais ou menos a mesma relação. A gente assistiu, né, o Fires of Pompeii, que é o próximo episódio, e o Cecílios, beijos Capaldi, ele fala, vocês são irmãos. E realmente tem tudo a ver essa relação deles. É muito coisa de irmão mesmo, porque um fica bicando o outro, um fica... Sabe? Fica zoando o outro fica de graça. Zoando o outro, sabe? Então tem tudo a ver. Eu acho que é o melhor tipo de relação de doutor e companion. Sim. Entendeu? Tira romance, porque romance não dá certo. Você viu o que aconteceu ali com a Marta. Pois é. Não deu muito certo. Com a Rose também não deu muito certo, porque ela foi parar no universo paralelo. Então, assim... E ele carrega essas coisas, né? Quando ele finalmente, no final do episódio, fala que vai levar a dona, finalmente... Ele fala da Rose com pesar, ele fala da Marta ela com se pesar. convida e ele só deixa. Não, mas ele fala das duas anteriores com pesar. Não só das duas anteriores. Diferente, porque a gente tem que lembrar que a aventura que ele teve antes disso foi com quem? Com a Astrid, que morreu. Também foi uma coisa... Que se sacrificou por conta dele. Eu vou além. Negativa pra ele. Ele tava tão pesado e levemente relutante em levar a dona... Porque ele acabou de sair, não exatamente depois, né? Mas ele acabou de sair de uma aventura em que a pessoa que ele tinha convidado e tinha aceitado se deixou morrer pra salvar ele. Pra salvar ele. Isso é muito pesado pra ele carregar, né? Então, ele fica meio hesitante, sim, mas claro que eventualmente ele fala, beleza, eu te levo, mas sim, ele já tá sentindo um peso, porque já são 3 pessoas que se ferraram por causa dele, né? A gente já tá caminhando pra última fase do Tennant aí, ou penúltima, porque a última são os especiais. Sim. Mas essas coisas vão acabar acrescentando aí nesse peso que ele carrega e tudo mais. Mas enfim, voltando à parte da organização, é muito legal que essa parte que eles estão conversando na janela, que é a melhor cena do episódio, a Foster, ela tá interrogando a jornalista. E essa pobre dessa jornalista... Só se lasca, né? Ela só se ferra, porque tem até uma hora que a dona é salva... Porque ela se escondeu no banheiro o dia inteiro lá da empresa. Né? Ela ficou morando no banheiro. Ela ficou morando no banheiro. E pior que bem na hora que a mulher entra no banheiro, a mãe dela liga, enchendo o saco. Eu quero meu carro! Devolve meu carro! Tem isso, ela tá com o carro da mãe o tempo todo. Ela estacionou o carro da mãe lá fora. E logo Onde depois, o doutor estacionou à tarde. Tipo, 2 segundos depois a tarde chegou e ela não viu o doutor e tal. E a mãe dela tá enchendo o saco. Não, porque eu preciso ir na festinha. A Suzette tá tomando esse negócio da dipose. Ela tá magra, a Suzette. É muita coisa de mãe velha, né? Lembra muito a sua mãe, né, cara? Lembra muito a minha mãe. A sua mãe é muito assim, ela vai contar um negócio... Só que a minha mãe não é crítica que nem a Silvia. Sua mãe não é crítica? Só eu não quero transformar esse podcast num caso de família, mas sua mãe é crítica. Que negócio é esse? Olha aqui, dá licença. Não, mas é porque é que nem você falar que a minha não é. Não, minha mãe não é tão ruim quanto a Silvia, gente. Não, a Silvia é um escracho, né? A Silvia, é um extremo. Ela é feita pra todos nós que temos mães levemente cricas lembrarmos
que não são como a Silvia. Porque a Silvia é o exagero da coisa. A Silvia é o exagero. Você vê que tem umas que não são muito exageras, não. Tem umas que são bem parecidas ou pior do que a Silvia, você quer saber. Porque a Silvia ainda gosta da dona um pouquinho. Eu tô falando assim, mas eu gosto da minha sogra, a gente boa. Então, assim, ela fala, não, eu preciso ir na festa, eu quero meu carro que não sei o que. E ela, mãe, eu não posso falar agora, né? Tipo, ela nem pode fazer barulho, sabe? E aí, a mulher vai batendo, né? Vai abrindo as portas do banheiro e eles encontram essa tal jornalista. Então, a dona é meio salva pela jornalista, pelo gongo. E é muito engraçado. Porque justamente nessa hora que eles estão ali na portinha, a Foster encontra com eles e vai atrás deles. E aí começa uma parte de ação, né? Rola uma ação no episódio. Tem que lembrar que antes... Tem ação nesse episódio. Tem. Antes deles se encontrarem, a gente vê que tanto um quanto o outro, aí pra provar que eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, eles vão investigar pessoas que têm acesso... É muito legal, a essa pílulazinha, essa pílula, é um remedinho que eles estão tomando pra emagrecer. O doutor, ele vai na casa de um cara que é magro, que deve ter tomado esse troço até emagrecer. Nossa, ele deve ter tomado muito, né? Tanto que o doutor até falou, pega leve, fica uns dias sem tomar. Eu gosto muito que o doutor chega na casa do cara, se apresenta como saúde e segurança, o cara aceita. Não, ele se apresenta como já da empresa. Ele fala, eu sou da empresa de pós. Ele já fala que é da empresa. E ela também. Ela também. E assim, é muito engraçado porque ele nem conhece o cara. Dado o momento, eles estão deitados no chão da casa do cara, olhando a portinha de gato dele. E aí que a gente vai ligando os pontos. Porque ele fala assim, eu tô tomando e eu emagreci, mas eu não sei o que acontece, pra onde vai a gordura. E aí quando o doutor vê a portinha do gato, ele fala, olha, como se a gordura saísse andando. The Fair Walks Away, que era o slogan, inclusive, da empresa. A dona, ela entrou na casa dessa menina, né, se identificou ali como da adipose, vai fazer umas perguntas, não sei o quê. E essa garota, ela tá falando o seguinte, eu perdi não sei quantos quilos, quantas pounds, né? Ela fala pounds. É engraçado que ela fala pounds e o cara fala kilos. Enfim, né? Gente. Eu perdi peso pra caramba. E eu tô me arrumando, vai chegar meu táxi, sei lá, você vai no encontro? Ela, não, eu vou terminar com meu namorado, porque agora eu consigo coisa melhor porque eu tô magra. Porque agora eu posso, meu bem. Que absurdo, cara. Maravilhosa. Não, mais ou menos, né? Melhorou a autoestima dela. Não, tudo bem, cara, mas o episódio é completamente errado. Quer dizer, não, agora que eu perdi peso, eu consigo... Coisa melhor. Pelo amor de Deus, cara. Mas enfim. E aí, a menina fala que vai se arrumar e a dona fica lá, na sala, esperando. Dali a pouco, ela começa a ouvir uns barulhos. Não é porque ela começa a mexer naquele troço, aquela pastilhinha que ela levou. Porque tanto o doutor quanto a dona pegaram o colar que vem com o remédio. Não, é muito engraçado. E a dona começa a mexer. Que eles falam que de graça você ganha um colar de 18 quilates de ouro. Tipo, pra ser atrativo. É pra ser atrativo, E aí a dona não tá sem fazer nada, ela começa a futucar nesse troço. Quando ela começa a futucar, é como se ela acionasse o dispositivo ali de tirar o adiposo da mulher, só que desregulado. E aí, literalmente, a garota explode em vários adiposes. Ela explode mesmo, ela morre, e cara. E isso liga ali a bandeira. Eu não lembrava que ela morria, eu fiquei bem bolada, cara. Fiquei muito bolada. Tem umas baixas nesse episódio que eu não lembrava. Pois é. Aí na hora que ela usa isso, a gente vê que a empresa recebe um chamado falando, teve uma coleta em horário errado. No local X, num horário que não era pra... Deu algum problema. Vai lá ver. Aí ela fala, tudo bem, manda a gente pra lá, porque a gente vai recolher esses nenéns que nasceram agora. E aí a gente tem a primeira visão de um adiposinho. Ai, tão bonitinho, feito claramente só pra vender brinquedo, BBC. Ai, que gracinha, ele é muito gostosinho. Tem um adiposo, inclusive, que ele é todo molinho. Ele é molinho. E tem uns da escala daquele do Action Figure que a gente tem, que vem de monte. Vem tipo 10, sei lá. Gente, até hoje a adiposo faz sucesso. Pra você ver como o negócio é forte. É um episódio de 2008 e até hoje todo mundo fala, ai, o adiposo é tão bonitinho. A gente vê adiposes ao longo das temporadas, assim, depois. Tipo, a gente vê no finalzão do Tenant aparece um dando tchau. Aparece. Mas, cara, é uma coisa que fez muito sucesso, porque eles são muito fofinhos. Sim. Eles são muito fofos. Não tem como não gostar. O fator fofura... É automático. É mais de 8 mil, assim. Todo mundo acha fofo os adiposes, então não tem o que fazer. E aí, beleza. A dona, ela sobe no banheiro, né? Ela fica preocupada com a mulher, ela bate na porta. Quando ela chega lá, na porta do céu. Na porta do céu. Quando ela abre, não tem mais a garota. E ela fica desesperada. É muito legal essa reação da dona em relação à morte dessa garota. Porque a dona, ela, ao longo dos episódios, ela vai mostrando que pra ela a morte não é uma coisa que deve ser simplesmente deixar... Tipo, pra ela, óbvio, isso pra ela não é uma coisa que, uma atitude decente, isso. acontece.
A dona, quando ela é deparada com morte, ela fica muito desesperada. Ela chora, ela se emociona. E ela cobra do doutor um posicionamento, muitas vezes, porque é uma coisa que toca muito ela. A dona é muito humana nesse sentido. Ela é muito sentimental. Humana é a palavra certa, né? É humana. Eu acho que, assim, de todas as companions que o 10º teve, eu acho que ela é a mais humana. Porque, Colan, ela pensa muito nos outros. A dona, diferente... É muito bacana. Por exemplo, a Rose, mas ela era garota que trabalhava na loja de departamento, ela não tinha formação, não tinha nada, mas ela tava vivendo a vida dela ali numa boa. Ela tinha um namorado, ela se dava bem com a mãe, tipo... Era uma situação confortável, ela tava claramente acomodada. Ela tava de boas. A Marta é o contrário. É a garota que deu certo, estuda medicina, trabalha, garota tem uma modelo. família, porque tem o divórcio dos pais ali, né? Não é a família de margarina, isso realmente. mas é uma família ok. Você vê que ela é próxima dos irmãos, assim, você vê que tem a treta ali com a madrasta, que não é madrasta, a namorada do pai, tudo mais. Do pai, mas é ok, ela também tá numa situação tranquila. A dona não. E isso faz dela a pessoa mais humana ali. A dona é fodida já. Exatamente. Ela já tem um background Qual ferrado. é o lance dela? Ela tá sempre com o pé atochado no chão, porque tudo já deu errado pra ela. Tipo, o noivo não traiu ela com a Mulher-Aranha e quis matar todo mundo. Justamente. Ela não consegue emprego. Ela é temp, com 30 e pouco, quase 40 anos. Quase 40 anos. Temporariamente tem que morar na casa da mãe, tem que aguentar esse falatório da mãe não ouvido o tempo todo. Ela é uma, entre aspas, gente, uma fracassada, veja, uma loser. Só um parênteses, né? Ela não é uma loser porque ela não casou. É porque ela queria ter casado, pra ela isso era importante. Não, é porque assim... Casamento não faz ninguém deixar de ser loser ou ganhar na vida. Não é porque pra dona isso era muito importante. E não só ela isso, não teve. Pra mãe da dona também é importante. Não, mas não é porque sobre rola uma isso. cobrança. Mas não é sobre a Silvia, é sobre a dona. Você vê que é um desejo dela. Ela não quer casar pra agradar a Silvia, ela quer casar porque ela quer casar, porque ela tem o sonho de entrar na igreja, ela tem o sonho do jeito malucão dela, mas ela tem. Sim. Entendeu? E ela não conseguiu isso. Pois é. Então ela se sente meio pra baixo mesmo. E eu acho que é por isso que ela se bota nessas situações de perigo. Pra procurar o doutor, sabe? Pra tentar ter um pouco de thrill na vida, né? Tanto que ela fala ali na hora que eles se reencontram, né? Que começa essa parte mais aí da ação, que eles andam pela escada, eles sobem no prédio, e ela fala, eu procurei por você em tudo quanto é lugar. Eu vi várias teorias da conspiração na internet, um monte de coisa. Procurei por você. Menos aquela coisa do Titanic no Buckingham Palace. Imagina, aquilo lá era mentira. E não era. Então, assim, você vê que ela já tá num ponto em que ela tá se colocando em perigo deliberadamente. Então, porque ela não tem outra coisa acontecendo na vida dela. Exato. Entendeu? Então é por isso que é tão importante o doutor na vida dela. Então, mas eu acho que a importância maior é ela na vida do doutor. Pra caralho. Porque era que eu tava falando sobre ela ter, o pé muito no chão, a gente vê isso ao longo do episódio. Sim. Vai ter uma hora que ele tá tentando fazer tudo sozinho ali. Eu vou conseguir, não sei o que. Aí ela, deixa eu ajudar. Ele fala, você não vai conseguir me ajudar? Ela, tá bom, o que você precisa? Ele, eu preciso de outra pastilha dessa. Ela vai e estende, ela tem. Tipo essa aqui? Então, porque o que ele precisava não era, tipo, sangue de um alien de Vênus da 7ª casa, não sei o quê. Não, ele precisava de um negócio que tava no bolso dela. Ou, por exemplo... É uma solução simples, entendeu? A simplicidade ajuda ele. Talvez ela não saiba toda a ciência que ele conhece, todo o conhecimento vasto que ele tem do universo. Mas ela sabe algumas coisas. E ela pode ajudar. E ela fala, me fala, o que você precisa de mim? Então, ela serve pra keep him grounded. Tipo, quando ele tá muito lá em cima, pés no chão loucão, dele. do tipo, eu não vou conseguir, o fardo dos Senhores do Tempo e não sei o que, essa eu piração. Eu tenho que fazer tudo sozinho, ela né? é o pezinho que chega e fala, calma, cara, desce aqui um pouco. Tá de boa. Pensa um pouco, respira. Isso, eu te ajudo, fica tranquilo. Todas as fazem isso. A gente vai resolver juntos, fica tranquilo. É isso que a dona faz por ele. Não que a Rose e a Martha não fizessem isso, faziam. Só que o fato da dona, eu não sei, cara, eu sinto que ela é mais pessoa comum do que as outras, entendeu? Ela é mais gente como a gente. Quem não conhece uma pessoa parecida com a dona, sabe? Ela é muito a gente fala isso da Rose e falou da Martha também. Torna ela especial, na verdade. Sim, é que é estranho. Eu tô tentando explicar, não tô conseguindo. Que é assim, a gente falava isso da Martha e da Rose também. É que cada uma especial à sua maneira. Não, mas a gente falava que elas eram como cada um de nós. Elas são. Só que tem alguma coisa na dona, essa comunzez dela, que torna, como você falou, torna ela muito especial, muito entendeu? Especial. Cada uma traz uma coisa especial diferente. Todas elas. Todas, sim. Mais pra frente, mais pra trás, todas as companhias trouxeram algo de especial. Mas eu sinto que a dona, pelo fato dela ter toda essa história,
esse histórico e essa situação atual da vida dela, eu acho que ela consegue... Ela chega no momento certo na vida do doutor. Porque Sim. o doutor, neste momento, estava precisando de alguém que, não tenha interesse nele amoroso. Até porque já deu, né? 3 já foram, né? E ela não tá nem eu aí. conto Astrid também. É o que ela fala, ele é só um espaço de nada alienígena. Isso. O homem grilo, o homem varapau. E ao mesmo tempo, ela também coloca os pés dele no chão. Sim. Então, eu acho que é o momento perfeito pra ele encontrar a dona, entendeu? E aí é muito legal porque eles têm toda essa cena de ação. Aliás, né? Já tava com orçamento bom essa série, né? Né, cara? Porque eles ficam... Tem fogo de verdade Tem nessa fogo temporada. de verdade. Não, e assim, eles ficam pendurados naquele andaime. É uma cena mó tensa, tipo, a dona lá pendurada, tá quando ligado? começa a ter ação, tem umas tem bastante telas ação. azul, tem umas coisas... Com certeza Não, teve dublê. A tela azul é bem qualquer coisa. Mas... qualquer coisa. Tem aquele efeito, né, quando a mulher tá com os adipose explodindo também, é bem zoado. E é bom que é o primeiro episódio da 4ª temporada, mas ele te traz um pouco do primeiro episódio da 1ª temporada também, porque sempre, né? é muito bom. Mas é que a mágica de Doctor Who sempre faz isso, cara. Exato, cara. Até hoje, viu, gente? Não é sobre efeitos, é sobre roteiro, cara. Com certeza. Sempre foi. E você sabe que o Capaldi, ele falava que o orçamento da série não é tão alto assim até hoje. É que eles fazem milagre. Sim. Então, assim... na hoje verdade... tá até um pouquinho maior. Não, já. hoje com certeza tá maior do que naquela época. Porém, não é aquelas coisas... Não é Hollywood, não, filho. Não é, a gente não tá falando de Game of Thrones, entendeu? Não, definitivamente não, né? Então, assim, é bacana porque eles conseguem se dar ao luxo de fazer uma cena de ação que funciona, Então, fica bem dentro da história e é executada de uma forma não tosca. Você tem que pensar também que é o primeiro episódio da temporada, então ele tem que dar uma cativada. Tem que ser né? alto, tem ele que tem ser o grandioso. O começo e o fim de cada temporada sempre tem um investimento maior. Tem que ser uma coisa mais grandiosa, assim, né? E tudo mais. E o lance legal dessa cena, né? Que é um dos detalhes legais da Foster, é que o doutor fala assim pra dona: ah, não, relaxa, eu resolvi aqui com a chave de fenda sônica. Duvido que ela tenha um negócio sônico. E ela tem a caneta sônica. Corta pra ela com a caneta sônica na mão, assim. Então você não tá contando que o vilão vai ter um aparato sônico igual ao doutor? É porque muito até legal. então a gente não tinha tanta certeza que ela era... Qual era dela, né? A gente vê que ela é uma a gente alien. não conhece nada sobre ela, na Quando verdade. tem uma hora que o doutor consegue tungar a Sonic caneta dela, sônica, né? E aí ele fala, pra se livrar, ele falou: rapidinho, você sabe o que acontece se eu fizer um aparelho sônico tentar interagir com o outro diretamente? Aí fica um silêncio, assim, uns 2 segundos, ela... Não. Aí ele, nem eu, vamos ver. Nem eu, vamos ver. Eu também não, vamos experimentar. Inclusive, isso, assim... Muito criança, assim como os adiposes, né? Ou os adiposos. Os adiposinhos. Essa caneta também é feita só pra vender, né? Nossa, gente. E eu vou te falar, o nome é merchandising. É feita porque vendeu. Eu lembro que vendeu. Você vai no eBay, você acha vendendo essa caneta que, veja, funciona como uma caneta. Funciona de verdade. Não, gente, e tem uma tudo que luzinha na aparece ponta. em Doctor Who que é bonitinho, fofinho, memorável, vai vender. Sim. É pra vender, gente. Você acha que a BBC não chegou pro Tibno e falou assim: faz um monstrinho bonitinho lá? Ele fez o Piching. Não foi tão bonitinho assim, né? Não, mas um pouquinho. o Piching virou um símbolo de Doctor Who, entendeu? Tá. Toda temporada tem que ter um negocinho que faz sentido, Sim. uma coisa fofinha, Sim. ou algum gadget. Sempre tem os gadgets, né? Tralha, gente. Tralha. O que roda a Tem engrenagem... o relógio lá do Utopia pra vender, tem de tudo. O que roda a engrenagem do capitalismo é memorabilia, minha gente. Exatamente. É. Produtinho, né? né? E aí, beleza, eles conseguem se livrar ali do andaime e tal. Ele confronta ela, aí que ele descobre que ela é enviada dos adipovos, que não sei o quê. Aí ele ameaça com a proclamação. Isso prova que ela é bem vilã, porque ela conta o plano inteiro, Ela né? Isso é muito coisa de vilã. Eu fiquei muito assim, gente... eu tô aqui a serviço, como não assim? fazendo não sei o quê. Tipo, como assim, cara? Tanto que ele fala, né? Qual que é o seu nome verdadeiro? Ela fala, né, o nome e tudo mais, fala de onde veio, fala por que tá lá, fala tudo. Caraca, cara, que é isso? E é justamente nessa hora que ele junta as Sonics pra fazer um boom. Pra estourar tudo. E aí eles saem correndo. Então, e é muito legal que nessa cena a gente já vê como a dona serve pra meio que dar
um saculejo nele, porque ele tava que nem um louco fazendo, e você vê que ele não tava se afetando com o barulho. Sim. Talvez porque ele tava gerando, né? Mas eu acho que ele tava, na verdade. Mas não é tanto, né? Mas você vê que a Foster tá ferrada, os seguranças estão, e a dona também. E é a dona que literalmente sacode ele pra sair correndo. Puxa ele pra correr, né? Então, assim... Porque justamente eles correm e eles acham ali o painel de controle, né? Uma das metades. Que o doutor acha, né? A dona só tá atrás. Porque aí ele leva ela pro esconderijo que ele tava usando. Que era Enquanto ela tava no banheiro, vassoura, né? ele tava lá no armarinho de vassoura. E aí é nessa hora que ele começa, né, a falar da tem um resolução. painel aqui. E ele pergunta pra ela: e aí, você não ia viajar? Você não falou que ia viajar o mundo? Ela é mais fácil falar do que fazer, né, filha? Ela fala, então, eu viajei, eu fui pro Egito, eu fui lá, eu não bebia água, aqueles negócios todos. 2 semanas depois, eu tava de volta em casa. Ou seja... Não, e outra, ela falou que ia viajar o mundo, ela não deve ter viajado o mundo. Não tem grana não pra tem grana, isso que ela fala, também. easier said than done, tipo, não tem como. É mais fácil falar do que fazer, porque... Na verdade, ela achou que ela conseguiria ter aventuras aqui, sozinha, e foi uma bosta. Porque nenhuma aventura vai ser tão legal quanto viajar na tarde. É a cena do Companion, né? Quando você para de viajar, vira um saco a sua vida de novo. Ela já tinha tido uma experiência maravilhosa. Aí ela foi viajar pro Egito. Tipo, que bosta, sabe? É muito pouco comparado com o que o doutor consegue oferecer. Isso é uma coisa que também é muito comum de todo Companion, né? A vida com o doutor... ela traz uma coisa tão espetacular e nem todos conseguem se recuperar tão bem. Acaba a gente tem Sarah Jane falando. Então, mas é engraçado, né, porque sobre isso gera um efeito meio parecido em todos. Você todos. Vê que toda pessoa que foi Companion e deixou de ser não consegue seguir a vida tão normal depois. Não consegue. Tipo, ninguém vai virar, sei lá, atendente de livraria só. Não consegue. Mas a Marta saiu. Tudo bem, ela se forma médica e depois ela vai trabalhar em Torture. E depois ela vai trabalhar com a Unity. Exato. Tipo, ela conhece a dona, inclusive. Pois é, eles começam ali a tentar buscar uma compensação por não estar com o doutor. Ou a Ace faz uma fundação inteira, vai pra Gallifrey, volta de Gallifrey, tipo... É sempre assim. A Sarah Jane também... A Sarah Jane vira uma investigadora foda. A passagem do doutor pela vida dessas pessoas é sempre muito marcante e torna elas pessoas mais fabulosas do que elas já eram, porque o doutor sempre escolhe os melhores. Sim. Então, se ele escolheu elas, é porque elas já eram foda. Depois de ter viajado com ele, elas se tornam exemplos de vida. Tirando assim, mas enfim... Eles estão ali, eles estão no armário de vassoura, eles estão lá... Isso. O doutor tá tentando, porque ainda tem tempo, né? Ele tá tentando ali... Sim, eles estão conversando, desarmar as coisas, porque... É um momento de conversinha. Nessa altura do campeonato, já tem a Deepose saindo pelo ladrão. Vixe! Porque a Foster... Toda hora eu esqueço, Foster. É Foster. A Foster, ela liga a parada e começa a sair a Deepose de tudo que é lugar. Você vê é muito legal que a Sylvia tá lá na na festinha, né? A Suzette. Suzette. Não, a Suzette tá lá na festa, ela tá bebendo assim o vinho, ela tá assim, não, menina, olha, tô tomando, olha aqui, minha papada, ó, já acabou. Não acabou não, Fê, tá aí ainda. Mas ela tá toda se gabando, que não sei o que e tudo mais. E aí, quando acontece isso... A galera que toma o remédio começa a passar mal. A Suzette começa a passar mal. Várias pessoas. Um cara que tá ali no canto e tal, todo mundo... Aí, e a Sylvia é mó preocupada lá e tudo mais. E aí, quando a gente vê, tem a Adipose andando no meio da rua. Não, fica um exército de invasão de Londres, como sempre. Que, na verdade, é Cardiff. E aí, vem um monte... E é muito legal. Porque eles dão tchauzinho. Eles são muito simpáticos, eles não são vilões. Eles estão andando na rua e eles estão assim com a mãozinha acenando. Aquele sorrisinho, aquele dentinho. Um dentinho então, só do lado. E é brabo, porque você vê que quando a Foster ela liga esse troço, ela liga meio que evil, né? Modo maligno. Porque assim, modo maligno, como é pra tirar mais rápido, mais porque agora tem o doutor do que atrapalhando, ele fala, ela vai tirar tudo e todo mundo vai matar. Ela vai matar todo mundo colocou esse negócio. Ela falou, dane-se, né? Quem eu conseguir já pegar, eu vou levar. E aí, que se dane. Essa, inclusive, é a cena que o doutor, ele tá ali, tipo, não vai dar. E a dona entrega a outra pastilhinha pra ele que resolve o problema. Isso. Só que lá fora, o que acontece? Tipo, a Foster, ela tá ali já meio que... Como é que é a palavra em português? Shepherd,
ela tá, já tá guiando pastorando, ali. Tá pastorando. A pastorinha. Ela tá pastorando ali os adiposes e ela tá falando, vem minhas crianças, o pai de vocês está chegando, a nave está aqui, nós ela vamos, começa a guiar eles para a luz. E aí você vê que vem realmente a nave, passa, o Wilfred não vê. Pobre Wilfred! Tá lá ouvindo a musiquinha dele de boa. Oh, meu Deus do céu, aí vem, né, a nave clássica de alienígena, né, com raio trator, né, puxando os adiposes. Raio trator. As pessoas, tipo, o caos nas ruas, todo mundo, meu Deus, tá acontecendo de novo. Não é nem Natal, tá tendo invasão. Não é nem Natal, caraca. De novo, pô. Não, Londres, pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta mais invasão alienígena. E aí o doutor se liga. Por que aconteceu com a Foster? Ela falou, eu tinha que levar X. Não consegui, eu vou levar só essas mesmo. E que se dane. E aí o doutor se liga. Cara, ela vai se fuder. E ele vai lá ainda numa de tentar ajudar ela. É, porque ele ouve a mensagem lá da família real, dos adiposes. E realmente, nessa hora que ela tá sendo levada, ela ainda quer confrontar o doutor. E ele fala, não, chega mais perto aqui da beirada. Eles estão no Ele quer ajudar no ela, topo meu. do prédio. E ela já tá no raio de tração já. Ela tá no meio, assim. Ela tá no ar puro. Ela tá no ar. E ele fala, vem pra cá, a gente se ajuda. Vem pra cá. Mas não vou, eu vou com ele, não sei o quê. Aí ele, não, mas do que você vai servir? Ela, eu sou a babá. Ele, então, não precisa mais de babá, filha. E aí eles desligam o raio trator e ela cai e morre. É isso. É muito feio, né? Muito... Não, e você vê que os dois olham assim. Pesado, os dois olham meio que... Não foi uma cena bonita, né? Não, cara, foi uma coisa muito, muito horrível, na verdade. Físico, né? E é engraçado porque karma is a bitch quando você começa a pensar. Porque ela tentou derrubar o doutor e a dona lá do andaime. É verdade, cara. Aí, ó, o que aconteceu? Caraca, quem caiu? Volta 10 vezes pior. Quem caiu do cavalo agora, minha filha? Quem caiu do raio cavalo, trator, né, cavalo filha? é outro episódio. Entendeu? Então, assim, eu achei bem pesado a morte dela, gente. Mas é um pesado que é até meio engraçado na hora que acontece. Não, é engraçado. Eu até falei, meu Deus, Papalégua e Coiote, né? Nossa, porque muito, na hora muito. a luz acaba, ela ainda olha pro doutor assim, tipo, cai. Muito, Só faltou aparecer, tipo, ela caindo e lá no fundo aquela poeirinha, tipo... A fumacinha. A poeirinha, dela caindo no chão, sabe? Ia ser muito engraçado. Fica caricato demais, cara. Não, ia ficar muito caricato. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ela morreu. Que bom, né? Fazer o quê? É bom não, né? É triste. Mas aí a gente vê que, beleza, os adiposes foram com os pais, estão felizes lá no espaço, na Adiposilândia, sei lá. E aí o doutor e a dona estão lá embaixo já, ela tá, vamos, me leva pra tarde, não sei o quê. E tem um negócio que aconteceu ali, doutor, não faça isso. Faça o descarte consciente do seu lixo. É verdade, porque doutor. Ele pega a Sonic Pen lá, a caneta sônica, e joga no lixo. Foda-se, lixo. Tipo, mano, é um aparato sônico que pode fazer um alienígena, bicho. Whatever, joga no lixo. Nem pra dar pra dona, cara. Poderia. Ele deu o batom sônico pra Sarah Jane, desce isso pra dona, sabe? Super poderia ter ficado com a dona. Ou, gente... Ou ficado pra ele. Não quer dar pra ninguém, guarda numa gaveta na tarde. Cara. Não joga no lixo de Londres. Pois é. Porra. Vai que alguém acha esse troço da merda. Responsabilidade ambiental. Cadê a Greta Thunberg aqui? Aí sabe o que acontece? Aí depois tem que vir o pessoal de Countermeasure se fuder pra arrumar bagunça, entendeu? Assim que funciona, cara. Pelo amor de Deus. Outra pessoa que joga coisas importantes no lixo também é a dona. Porque ela joga a chave do carro da mãe dela no lixo. Calma aí, mas tem um... Calme. Tem sentido. Porque ela fala, vamos pra tarde, não sei o quê. Tem um motivo. E aí, quando ele leva ela pra tarde, o carro tá estacionado do lado. Ela fala, meu Deus, aí que ela é o destino. Que bom. Aí ela abre a mala e tem um monte de mala e caixa de chapéu e uma... Aí ele, peraí, você tá levando um porta-chapéu, uma caixa de chapéu? Ela, porque se for o planeta dos chapéus, eu já tô preparada, bem. Né? Ela, vambora. Ela tá pronta pra viajar com o doutor. E ela tá hiper animada. Ela tá cheia de mala. Pois é, ela tá hiper animada, ele tá meio assim, tipo... Tá, ela, mas você não quer que eu vá? Ele fala, não é isso. É arriscado. Ela falou, mas você me chamou já, né? Você não quer que eu vá mais? E aí, ele tenta argumentar com ela que é perigoso, não sei o que... E ela tá empolgada assim, numa de, mas peraí, você não quer me levar? E aí tem uma hora que ele solta. I just want a mate. Não, que ele fala assim, eu quero só... Um mate seria um companheiro, um amigo. Ela, o que você quer companheira? Você não vai se acompanhar comigo não, You're queridinho. You're not mating with Miss Sunshine. Porque mate significa... Mate, né? Namorar, ficar junto. Exatamente. E ela mó brava, né? Você não vai ter nada comigo não, tá, bonitão? Aí o doutor, ei, mate, mate. Eu quero um companheiro, não uma acompanhante. É mais ou menos isso a tradução mesmo. Aí ela, tá bom, porque mesmo que você queira, não vai rolar nada, tá? Seu varapau, seu nada. Você é um nada, você é um nada com uma roupa alienígena.
Aí ele, tá bom, tudo bem. Aí ela, então você quer que eu vá? Aí ele se solta, né? Aí ele fala, tá bom. Não, eu quero sim. E é muito legal isso ficar estabelecido no primeiro episódio. Que desde o começo não existe a menor possibilidade da dona querer ficar com ele. Inclusive, não existe. Quando eles estão ali no telhado ainda, ele fala, ela pergunta uma coisa da Marta, ele fala, como é que era a última? Ele era a Marta, verdade. ela era legal, não sei o quê, ela dava em cima de mim. Aí ela fala, nossa, Santa Marta, hein? Marta cega, né? Marta louca de querer uma com você. Marta louca! Ela começa a zoar ele, tipo, tá. Ela trola ele até parece demais. que alguém ia querer ficar com você. Ela trola ele demais. E você vê que isso pra ele faz bem, entendeu? Porque ele precisa de alguém que gosta dele só por ele, assim, só como um amigo mesmo. E é muito legal porque ela ainda tá, né, claro, com o carro da mãe ali parado. E aí ela fala assim pro doutor, ó, peraí que eu vou ligar pra minha mãe rapidão. Aí ela fala assim, mãe, seguinte, doutor chegou, tô indo, tchau, falou. Ela tá muito apressada, sim. né? Ó, tá ligada a rua não sei o quê? Então, tá no lixo aqui. Tô deixando a chave no lixo. Ai, mãe dela, você é louca? Tá deixando a chave no lixo? Tchau, mãe, tem que ir, falou. Muito na correria. E aí ela ainda consegue. E aí tem essa cena. Tem uma transeunte ali, ela falou, minha querida, seguinte, chegar uma mulher loira, chama Silvia, só falar que a chave tá ali no lixo, tá? Super Beijo, perigoso, liga, hein? Super perigoso. E aí quando vira a pessoa, é rosa. É rosinha. Porque a gente sabe que tinha todo o plano ali, ia ter o spin-off com a Rose, acabou não tendo. Isso vai ter repercussão lá na frente. A Billie Piper já tava em outra série, não tinha como. Isso vai ter repercussão lá na frente, porque, enfim, vai ter a ver com o finale, o fato da Rose ficar pulando do universo paralelo pra cá e tudo mais. Sim. Mas é aquilo, né? A Rose aparece no primeiro episódio da Dona como Companion, sabe? Mas tudo bem, porque, tipo, ela nem fala nada, não tem fala. Não, ela não tem fala, é verdade. É 2 segundos e ela some, assim, ela desaparece. Tipo um fantasma mesmo, entendeu? Eu achei leve se comparado, por exemplo, com a inserção da River nas temporadas da Amy. É muito mais River do que Rose na temporada da Dona. Então eu achei, sei lá, achei mais leve. Quando a Clara liga pro 11 quando ela tá com 12 já. Isso, por exemplo. Realmente é mais leve. Mas esse leve. não é o final real do episódio, não, né? Porque não é o final. Ela entra na tarde, aí ele, então, a maior por dentro, ela, tá bom, já sei. Pra onde é que a gente vai? Já conheço, pô. Aí, você acha que eu sou novata aqui? Aí ele fala, tá bom, mas pra onde você quer ir? Ela fala, não, eu já sei pra onde eu quero ir umas quadras pra lá. É muito fofo, é muito fofo. Das cenas mais fofas da série. Quem não se emocionou não tem corações. Porque ela tá passando, e aí ela passa exatamente onde ela sabe que o Will tá olhando. Bonitinha. E ele tá olhando, a caixa, dona, a caixa. E ela não aparece. E aí, ele tá chamando, dona. Quando ele olha, ela tá lá. E dando tchauzinho. Aí o doutor também tá adipose. Aí o doutor também dá um tchauzinho. O doutor também tá dando tchauzinho, mó feliz. E aí você vê a genuína alegria do Wilfred. Muito. Porque ele ali não realizou nada. O que ele fez? Ele se realizou nela. Ali o prêmio dele foi... A felicidade dela. Legal, consegui ver um ET no céu. Quando ele vê que é a dona e é a tal caixa que ela falava e tal, e vê que ela realizou o sonho de tá lá, ele comemora, cara. Que nem... É de um jeito tão genuíno. Muito genuíno. É impossível não se emocionar. Você vê um velhinho todo feliz pulando, pela comemorando. Neta. Cara. Um velhinho feliz pela neta que realizou um sonho. É nada mais... É puro. É muito puro. É um coração muito puro. O Wilfred é puro por nós, cara. E aí, a Tades vai embora e ele fala, vai lá pra cima, é isso aí. Tipo... torcendo pela dona. É muito fofo. Eu fiquei emocionado. Muito bonitinho, cara. O Wilfred é maravilhoso. Tudo nesse episódio é muito bacana, cara. Desde os adiposes até o lance da dona com o Wilfred. Sim. Até a morte zoada da Pelo menos é engraçado, né? Pelo menos... E tem os adiposes que são muito bonitinhos. Mas é um episódio bem simples, né? Tipo, é um episódio assim, a fórmula é simples. Não tem segredo. Mas ele faz tão bem feito, né, cara? Tipo, o lance deles conversando na janela. É ótimo. Todas as cenas são muito bem tailored, né? São muito bem feitas, né? E assim, tudo que você consegue colocar pra explorar a relação de doutor e companion sempre fica muito rico, né? Eu acho. Então, assim, como toda a interação ali... Como a história é simples, você tem mais espaço pra explorar... Justamente o elo entre os dois. Então fica muito perfeito. É bem bacana mesmo. É um episodião, cara. Temos curiosidades sobre... É lógico! As pessoas, óbvio, né, cara? As pessoas que estão aqui ouvindo a gente, elas já chegam já no momento do podcast que elas estão esperando, lógico, né? Que tem curiosidade. Então, tem umas curiosidades bem bacanas, bem interessantes. Manda. E umas, inclusive, um pouco tristes. Sério? Que envolvem justamente o Wilf.
Porque o lance do pai da... o lance do pai da Donna. A gente até falou em outro episódio isso. Pois é, a gente já tinha comentado, agora a gente vai explicar com mais detalhes. Quando eles começaram a filmar essa temporada e estavam filmando ainda o episódio Partners in Crime, o pai da Donna estava no episódio, que era o ator Howard Atfield. Sim, ele aparece. Ele chegou a filmar um monte de cenas ali com a família e tal. Só que durante as filmagens a produção começou a perceber que ele estava bem doentinho. As filmagens desse episódio aconteceram em setembro de 2007. Ele faleceu em outubro, um mês depois. Você vê como ele já estava muito doentinho, né? E assim, o David, ele ficou super abalado, porque ele gostava do ator e tudo mais. E ele falou, eu jamais poderia colocar um ator novo pra fazer o pai da Donna, porque seria desrespeitoso. Olha como o David foi legal. Sim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma figura paterna pra Donna. Eu vou dar um avô pra ela. Sim. E aí, um cara lá da produção falou, vamos chamar o Bernard Cribbins. Bernard Cribbins esse, que não é nenhum novato na franquia. Nenhum novato na Bernard franquia. Cribbins faz ali o Campbell, né? O companion do segundo filme do Doctor Who. Do Peter Cushing. Exatamente, lá cara. Nos anos 60. Lá nos anos 60 ele faz o cara que é um policial, que acaba entrando por errado ali na TARDIS e vai enfrentar os Daleks no futuro com muito legal. O Doctor Who, a Susan... O Dr. Who. E a sobrinha dele. O Dr. quem? Não, é o Dr. Who. E aí, assim, ele já tinha participado de Voyage of the Damned, como a gente falou, só que ele não era o Wilf. Ele era um personagem que chamava Stan. Stan da banquinha. E era isso. Tipo, o Bernard Cribbins participou de Dr. Who em Voyage of the Damned. Stan da banquinha. Acabou. Veio a temporada nova, esse nem foi o primeiro episódio que eles gravaram. As gravações, né, no caso. E aí eles falaram, cara, vamos chamar o Bernard Cribbins, vamos ver se ele topa. E ele topou. E aí ele se tornou o Wilfred, avô da Donna. Sim. E aí eles reescreveram, o nome dele no outro episódio, né? Isso. No crédito, no caso. Isso. E aí, assim, eles também reescreveram esse episódio pra acomodar este novo personagem. Porque antes tem cenas, sim, eles com o pai da cenas, Donna. E se você for lá no DVD da 4ª temporada, tem as cenas com o ator anterior. Eles mantiveram e eles lançaram pra homenagear mesmo, porque eles realmente... Bacana. Assim, tinham um carinho muito grande pelo ator. Legal. Então foi assim, foi meio que por acaso que ele entrou em Doctor Who e deu muito certo, ele ficou por bastante tempo, né? Sim, e ele virou aí um dos personagens recorrentes, companions, enfim, amigos do Doutor. Cara. Mais importantes, né, cara? Pois é, isso é muito legal. Outra coisa legal é sobre a própria criação da Donna. Porque o que aconteceu? A Catherine Tate já era muito grande no Reino Unido, ela já tinha o próprio programa da BBC, ela era uma comediante já conhecida no meio. Ela é. Né? Ainda é, mas antes de entrar em Doctor Who, ela já era famosa. Esse é o lance. Sim. Porque tem gente que entra em Doctor Who e fica. Escola... Ela não, ela já era. Né? Entendeu? Então, assim, ela já era foda. Qual o nome da Fab? Jennifer Saunders. Ela é a escola Jennifer Saunders, não é? E Jonah Lumley, tá? Não, sim, isso é o Web Fab, mas... Não tem o lance que ela Catherine é a sucessora espiritual da Jennifer Saunders. Super. Então, assim, o Davis chamou ela pra fazer Runaway Bride, ela fez Runaway Bride, e aí, quando ele tava desenvolvendo já a 4ª temporada, ele falou assim, não, eu quero uma companion super diferente. Eu vou criar uma companion que ela tem 30 e poucos anos, ela vai ser divorciada, ela vai ter uma personalidade mais assim, parecida com a Donna, porque ele já tinha feito a Runaway Bride. Claro que eu vou ter que chamar outra atriz, porque nunca que a Catherine Tate vai ter 9 meses pra morar em Cardiff pra mim. Até parece que ela vai querer fazer Doctor Who. Ela não vai querer fazer Doctor Who jamais, né? E o Davis quebrou a cara de novo, porque ele pensou a mesma coisa com o Eccleston foi lá e fez uma temporada inteira com ele, tá? Né? E aí o lance é que a Tate tinha umas reuniões pra fazer na BBC, e aí uma das produtoras de Doctor Who foi nessa reunião. E na reunião a Tate não parava de falar de Doctor Who. Não, porque eu adorei fazer Doctor Who. Nossa, porque foi muito legal o episódio que eu fiz de Doctor Who. Você sabia que eu não conhecia Doctor Who antes? E aí... Nossa, eu nunca tinha ouvido falar de Doctor Who, mas eu gostei tanto. É tão gostoso trabalhar com o Tennant. E aí a produtora falou, eu acho que ela pode se interessar. Vamos fazer uma reunião com ela. Na reunião ela falou, sim. Na hora, tipo, sim, eu quero, por favor, me chama. You are mating with me. You're mating with me. E ela falou, eu não tenho conhecimento pra vida séria. O Davis falou, não tem problema. E foi assim, tipo... Foi muito do nada, o Davis jamais achou que ia conseguir a Tate, porque ela realmente era muito grande. Sim. Então, assim, ele jogou fora aquele esboço dessa personagem, que inclusive
ia se chamar Penny Carter, que é o nome da jornalista. Ah, olha aí. Ela ia se chamar, a nova companion Penny. ia se chamar Penny Carter. Ok. Ela ia ter algumas características parecidas, com a diferença que ela ia ser uma mulher divorciada e a dona não é. E aí ele falou... Nem chegou a casar, né? Não, essa personagem sumiu, ela não existe mais, volta a dona, eu vou fazer a temporada inteira com ela. Que maneiro. Pra ele foi muito assim, nem acredito que Meu isso tá Deus. acontecendo, sabe? Ela topou. Ela topou, nem acredito, meu Deus do céu. Ela assinou o contrato em janeiro de 2007, antes de começar a terceira temporada, as coisas estavam bem avançadas. Mas a BBC resolveu anunciar só depois que a Marta saísse. Ah, legal. Então, uma vez que o final... Até pra não encobrir um pouco, né? Exatamente. Porque ela já era muito grande. Porque foi o que aconteceu com o Eccleston, né? Sim. Então, né, já aprendeu com os erros. O Tennant foi anunciado, foi confirmado como Na doutor. segunda semana Quando do o cara Eccleston. ainda tava como doutor. É como se a gente estivesse começando a temporada da Jory e já anunciassem um doutor E novo. já anunciasse a Jamila Jamil. É um... Oh, pô, adoraria. Entendeu? Então, Sabe o que vai rolar. Tomara! Já acabou do Good Place. Então, né? Então, acabando, assim, né? Acabou. foi uma lição dura que a BBC aprendeu. Então, eles falaram, não, a gente vai anunciar ela depois e realmente anunciaram ela em julho. E, além disso, né, claro que as especulações, The Sun, tabloides, aquelas coisas, já Sempre The estavam Sun. rolando, sempre The Sun, e colocando sempre o futuro da série em jogo. Por exemplo, quer dizer que ano que vem não vai ter temporada? Já Mais um hiato de 16 anos. já tava rolando esse papo. E aí tava rolando um papo que ia ter um filme de Doctor Who em 2009. Olha, Calma aí, tá bom. na época Vai que a seguindo. quarta temporada ainda tava sendo feita. Porque vai ter um filme de Doctor Who em 2009 e vai ter o David Tennant e a Billie Piper no filme. Isso nunca aconteceu. Eram só especiais, mesmo como a gente já sabe. Sim. Mas esse rumor tava bem forte na mídia na época. Na verdade, eles adiantaram uns anos, porque a gente tem lá na frente David the Doctor, Aham. que foi pro cinema. Sim. Ele passou no cinema. E tinha o Tennant e a Billie Piper. Eles só estavam vendo o futuro, cara. É isso, pronto. É lógico, faz todo sentido. Pá, selo descendo. Não, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa legal de ser falada é que essa ceninha da Rose foi filmada junto com as filmagens de Turn Left. Olha como Caramba. tava tudo fora de ordem mas a ali. produção é tudo fora de ordem, A produção é toda fora de ordem. E fez tanto sucesso, né, a aparição dela, que ele resolveu colocar mais uma aparição além do que já estava planejado. Então, na verdade, a Rose ia aparecer até menos. Mas as pessoas ficaram muito, meu sim. Deus, a Rose, meu Deus. E aí ele falou, tá bom, vou botar mais um. Outra coisa interessante é que, se você não percebeu, eu não percebi, eu só vi nas curiosidades, que esse é o último episódio da série moderna antes do especial a não ter uma cold scene no comecinho. Não teve Não coisa. tem, começou direto no... quê? Na Não. abertura. Não Começou tem cold scene. Não tem cold Caraca. scene. Começa a abertura. Gente, é verdade. É verdade. E isso só vai acontecer de novo com o especial 50 anos. E com o Tibnon, né? Que esqueceu que Mas cold agora scene vai voltar, existe. agora vai voltar. Não, ele disse que não é em todos os Não, episódios. mas vai voltar um pouco. Count the blessings, cara. Ai, gente. Tá. Deixa tá. pra lá, Tá, né? tá, tá. Deixa pra lá. Caraca, eu não tive ligado. Tá vendo como não faz diferença tanto? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, é que uma vez ou outra, tudo bem. Sempre incomoda. Pois Tá. é. Por mim podia ter em tudo. E Tá aí, para finalizar, isso é só um eco, né, gente? É uma coisa assim que é uma coincidência. Que essa coisa do doutor e a dona jamais se encontrarem, embora eles se encontrem eventualmente no episódio, lembra muito o episódio The Romance, do primeiro doutor. Que eles estão em Roma, aí o doutor tá com a Vicky, Bárbara e Ian estão em outro Sim. lugar e eles nunca Eles se não encontram. se cruzam, Tanto é que o verdade. doutor duvida, ou é o Ian Das que aventuras. duvida, né? Um duvida do outro. Tipo, você não tava em Roma coisa nenhuma, é mentira. É verdade, é verdade. Porque assim, tem horas que eles estão aqui nesse corredor, aí o outro vem. E Sim. é muito igual The Lembra Romance. The Romance mesmo. É exatamente Caramba, eu não igual tinha visto, a é situação do primeiro doutor aí. isso É um eco, ecoa Encontros e ali. desencontros. Encontros e desencontros em Doctor Who. Olha aí. E acabaram as curiosidades? São só essas? Por enquanto é só isso. Olha, por enquanto. Por tem coisas hoje é legais, só. Por hoje é só, cara. Mas não deixe, já você deu suas curiosidades, você que é a detentora das curiosidades aqui nesse podcast, aproveite o embalo nesse mesmo pique, diga pra gente sua nota aí de Hartnell a Whittaker para Partners in Crime, minha partner in crime. Olha, só porque eu conheço o resto da temporada... Não. Avalie episódio pelo episódio. Matt Smith. Ok. Matt Smith, Justo.
plot simplão. Caraca, eu detesto quando a gente dá nota igual. Parece Oh, que... meu Sabe o que acontece? Deus, Parece que eu sou, é isso? parece que eu sou um cara sem criatividade, Olha, quando eu concordo com você. É, porque eu que dou a nota primeiro. Não, mas eu vou te falar, a gente tava revisando aqui, falando os apontamentos e tal, e eu fiquei pensando, 11 de 13, acho que dá 11 de 13 é uma faz nota muito justa. sentido 11 de 13, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast já assistiram o resto da quarta temporada e Sim, até de sim. outras temporadas de Doctor Who. Muito difícil você estar acompanhando junto, mas se você estiver fazendo isso, é muito legal. Sim. Mas a gente sabe que a quarta temporada é uma temporada riquíssima, É maravilhosa. esplêndida, extraordinária, e vai ter episódio. O final da quarta temporada, pra mim, entendeu? É outra coisa, É outro outro nível. Então, assim, pro comecinho, né? Basicão, plot basicão, reencontro, Divertidaço, né? gostosinho de assistir, é o Matt Smith. Matt Smith. Essa é a minha justificativa. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só corroboro o que você falou. Realmente, cara, é um episódio divertido de ver. É eu muito acho gostoso. que eles cumprem demais o papel dele. Porque assim, É entretenimento com aquilo que a gente purinho. falou, ele não tem nem ele não precisa servir de como introdução pra dona. Não, já então foi. assim, como ele não tem essa obrigação, ele é só um episódio muito divertido, cara. Muito divertido. E fofinho. É. O fato de ter o adipose torna o episódio Likeable. 1000% mais carismático, Tá. né? E tem o Wilfred também, mega feliz e, cara, Ele aquece também demais, aumenta o carisma do aquece demais meus episódio. corações, cara, ver esse Ele tem velhinho. elementos muito legais junto, Sim. né? Por isso que ele é tão especial. É isso, com isso fechamos aí com 11 de 13, cara. Muito bom, muito bem. Matt Smith de Whittaker para Tá Partners ótimo. in Crime, o começo da quarta temporada, essa temporada tão aguardada, essa temporada Pô. que as pessoas clamavam pra que a gente chegasse logo Sim. nela. E eu aqui dentro também, porque eu estava Eu tava também. com saudade de rever. Não, a dona é foda. Porque vocês têm que pensar que quando a gente vem revisar, a gente reassiste tudo, então é muito É bom muito estar gostoso. reassistindo isso. É uma delícia, gente. Pois é, cara. Outra coisa que também é uma delícia, assim como esse episódio que a Thaís falou, essa temporada como um todo, é o feedback de vocês. Quando vocês chegam pra gente aí, em todos os cantos da internet, cara, nas redes sociais, e chegam pra gente e falam, gostei que vocês falaram aqui. Ou, tem acontecido bastante eu notei uma isso. coisa aqui. Ou compartilham o podcast aí pelas pois redes é. sociais. E pra isso, é só você seguir aí a gente em todas as redes sociais, cara. Em quais nós estamos? Estamos ali no Pássaro Adiposo, que é o nosso Twitter. Ó, que bonitinho. Estamos também no Instagram e no Facebook. Sim. Em todas as redes sociais, nós somos qual usuário mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil, começar a seguir a gente caso você não siga ainda, e começar a trocar essa ideia, começar a dar esse feedback, começar Conversa a com dar a gente. o seu parecer sobre o que a gente vem aqui falar com vocês toda semana. É isso aí. Uma outra coisa que você também faz, cara, que é muito importante, se você está ouvindo esse podcast até o dia 23 de dezembro Sim. de 2019, Isso. você ainda é elegível a participar da nossa promoção Isso. da Barbie da 13ª Doutora. Esse Linda. item exclusivíssimo Maravilhosa. aí da Mattel linda. com a BBC, É cara. linda, é maravilhosa. Fizeram essa Barbie maravilhosa. Eu nunca pensei que um dia eu ia gostar tanto de ter Ia uma Barbie. querer uma Barbie, Pois né? é, cara. E você, que é nosso ouvinte aí, que segue a gente lá no Instagram, você pode levar ela pra casa, cara. É só abrir o nosso Instagram lá, instagram.com/drrubrasil, ver nos destaques, tem lá, promo 10K. Você Isso. clica, arrasta pra cima, preenche o formulário e você já está concorrendo. Se você for o felizardo que levar essa Barbie pra casa, vamos custear tudo, envio e tudo mais. Claro. Lembrando, vale somente em território brasileiro. Então, nossos Sim. ouvintes que estão ou em Portugal ou em países aqui da América Latina, gente. infelizmente, sabe como é que é? É Correio, né? difícil. E nossos agradecimentos, claro, à BBC Studios, que está nos cedendo aí a Exatamente. Barbie para sorteio. E um agradecimento a vocês também que fizeram a gente chegar a 10K. É, lógico. Não foi agora, já tem um tempinho, já estamos com 10K 500, 10K 600, um negócio assim. um negócio assim. Estamos crescendo cada vez mais e muito obrigado por estarem com a gente Claro. aí, seguindo a gente, acompanhando a gente nos lugares. Gratidão. Sim, exatamente. Uma outra coisa que vocês fazem também, falando em seguir, que é muito importante, como você gosta de lembrar, vejam se vocês estão seguindo nossos feeds direitinho, cara. É mesmo. Porque às vezes você vai escutar o DWRcast quando a gente chama só, que tem que esperar em twittar, ou a gente colocar no Facebook, ou fazer qualquer coisa. É mesmo. Não espere, Não cara. precisa. Receba o podcast no momento que ele sai. Já? Como você faz isso? Quentinho do forno. Assinou o feed, cara. Pega o RSS, joga no seu agregador favorito, cara. Isso. É o Podbean, é o Cashbox, whatever Ou só qual seja. procura por DWBRcast, Exato, tá lá você já. pode chegar ali no Google Podcast ou no iTunes e procurar DWBRcast e Isso. começar a assinar. Pode ir no Spotify, procurar DWBRcast e começar a seguir lá. Porque na hora que sai episódio, cara, você já recebe a notificação, já começa a ouvir, já começa a passar pros amigos aí que estão fazendo Isso. maratona com você. Exatamente. E a gente vai fazendo aqui, Dá pra reverberando. compartilhar pelo Instagram. Exato, cara. A gente vai reverberando aí as ondas aqui do DWBRcast. É isso aí, Pra né? todo mundo participar e a gente ir crescendo junto, cara. Porque, como eu sempre gosto de falar,
crescer é bacana, mas crescer junto é muito mais bacana. É muito mais legal. Exato, cara. Com certeza. Hoje, Podcast Friday, se você está ouvindo aí no dia do lançamento, como eu já falei, mas semana que vem estamos aí de volta. Uhul! Podcast, como eu sempre gosto de dizer, cara, tipo, esse gatinho aí, mas estamos sempre com vocês na quarta e sexta-feira. Exato. Então, vamos jogar aí umas enquetes aí pelas redes sociais pra saber o que vocês querem. Pois Vocês querem que dê uma pausa com a clássica e dê uma corrida aí pra quarta temporada? Na moderna? Ou semana que vem a gente faz aí quarta temporada e série clássica? Lembrando aí que a gente tá chegando no finalzinho do ano, tem Natal, né? Vai ter um hiatinho aí no período do Natal também, que a gente também, né? Tem que comer uma ceia de, né, de Natal. Tem que fazer sala pros convidados, pra família, né? Lembrando que também no Ano Novo tem o quê? Tem Doctor Who novo! Exato, cara. Em 1º de janeiro de 2020... Não acredito, gente. Tô tão feliz. Não, 1º de janeiro de 2020... começa a 12ª temporada. Yes! E você sabe como é que funciona. Pois é. Se o episódio novo é hoje, o DWRcast desse episódio é amanhã. Isso. Sempre até 24 horas depois sai o nosso podcast. Por exemplo, vai ser na quarta-feira o episódio. Então é um podcast quinta-feira. Olha aí, vai ser de primeira a quarta-feira? De primeira a quarta-feira. Então quinta-feira tem Quinta-feira tem podcast. Vamos nós mudar o schedule de episódio. Não, mas é só esta quarta-feira, porque vai ser de domingo. Sim. Então vocês sabem que normalmente a gente vai voltar a ser segunda o podcast. Segunda-feira. Mas relaxa, não fiquem tão confusos. Tá tudo certo. Quando chegar a hora, vai chegar, vocês vão saber. Isso. Na hora que sair o podcast, sempre um dia depois da exibição do episódio novo. Lembrando que manteremos aí 2 podcasts por semana. Sempre. Como sempre, isso é padrão. Isso é padrão. Dr. Who Brasil de qualidade. Isso já acontece. Exatamente. Então é isso. Foi muito bom estar revisando aí o começo dessa temporada incrível com vocês. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho e João Paulo Ranque. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.